Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. E se os maiores problemas da sua vida não fossem causados pelas circunstâncias externas, mas pelos hábitos mentais que você repete todos os dias sem sequer perceber? Pense por um instante. Muitas pessoas passam anos procurando soluções complexas para problemas que, na verdade, são alimentados por comportamentos simples, repetitivos e quase automáticos. Vivem ansiosas, reativas, sobrecarregadas e em conflito constante consigo mesmas. Estão sempre esperando que algo externo mude, que a vida fique mais fácil, que os problemas desapareçam ou que alguém apareça para salvá-las. No entanto, enquanto aguardam essa mudança, continuam alimentando diariamente os mesmos padrões de pensamento que as mantêm presas ao sofrimento. Os grandes filósofos estoicos descobriram algo extraordinário. Há quase 2000 anos, a qualidade da sua vida depende muito mais dos seus hábitos do que das suas circunstâncias. Marco Aurélio governou um império cercado por guerras, doenças e crises políticas. Epicteto nasceu escravo e enfrentou limitações que destruiriam a esperança de muitas pessoas. Sêneca viveu o exílio, sofreu perseguições e perdeu pessoas importantes. Mesmo assim, desenvolveram uma força interior capaz de atravessar séculos e continuar inspirando milhões de pessoas até hoje. Essa força não surgiu por acaso. Ela foi construída através de hábitos, pequenas práticas repetidas diariamente, atitudes aparentemente simples que moldaram suas mentes, fortaleceram seu caráter e transformaram completamente a maneira como enxergavam a vida. Hoje, você conhecerá 10 hábitos estoicos que podem fazer mais pela sua clareza mental, equilíbrio emocional e crescimento pessoal do que anos vivendo no piloto automático. São práticas que não dependem de riqueza, talento ou sorte. Dependem apenas da decisão de exercitá-las todos os dias. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui compartilhamos os ensinamentos mais profundos do estoicismo para ajudar você a construir uma mente forte, disciplinada e preparada para qualquer desafio que a vida apresentar. E fique até o final, porque o 10º hábito é aquele que conecta todos os outros e pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. O primeiro hábito talvez seja o mais importante de toda a filosofia estoica. Perguntar diariamente o que realmente está sob o seu controle. Todos os dias as pessoas desperdiçam enormes quantidades de energia emocional tentando controlar coisas impossíveis. Querem controlar a opinião dos outros, o passado, o futuro, as decisões alheias, os resultados finais e até mesmo acontecimentos que ainda nem ocorreram. Quanto mais tentam controlar essas coisas, mais sofrem. A ansiedade cresce, a frustração aumenta e a sensação de impotência domina a mente. Epicteto ensinava que existem apenas 2 categorias na vida: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Essa distinção parece simples, mas possui um poder transformador. Quando você começa o dia perguntando sinceramente: o que realmente está sob meu controle? Sua mente ganha clareza. Você deixa de lutar contra o impossível e passa a investir energia onde ela realmente pode produzir resultados. Seu esforço deixa de ser desperdiçado em preocupações inúteis e começa a fortalecer aquilo que realmente faz diferença. O segundo hábito consiste em observar os próprios pensamentos. A maioria das pessoas acredita automaticamente em tudo o que pensa. Se surge um pensamento negativo, elas o aceitam como verdade absoluta. Mas os estoicos faziam diferente. Eles observavam os pensamentos antes de aceitá-los, porque sabiam que nem todo pensamento é verdadeiro, nem todo pensamento merece atenção, e nem todo pensamento precisa ser alimentado. Imagine que surge em sua mente a ideia: eu nunca consigo fazer nada direito.
Será que isso é realmente um fato, ou apenas uma interpretação criada por uma experiência negativa recente? Muitas vezes nossa mente exagera, generaliza e distorce a realidade. Quando você aprende a observar seus pensamentos, em vez de simplesmente obedecê-los, cria um espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço nasce a liberdade. O terceiro hábito é praticar o desconforto voluntário. À primeira vista, isso pode parecer estranho, principalmente em uma época que valoriza o conforto acima de tudo. No entanto, Sêneca ocasionalmente dormia em condições simples, vestia roupas comuns e reduzia voluntariamente seus confortos. Não porque gostasse de sofrer, mas porque desejava lembrar a si mesmo que era perfeitamente capaz de viver bem, mesmo sem luxos. Essa prática tinha um propósito muito profundo. Quando nos acostumamos apenas ao conforto, começamos a desenvolver medo de perdê-lo. E esse medo passa a controlar nossas decisões. O desconforto voluntário fortalece a mente porque mostra que somos muito mais resistentes do que imaginamos. Ele reduz o apego excessivo às circunstâncias externas e desenvolve uma confiança que nasce da própria experiência. O quarto hábito é não reagir imediatamente. Grande parte dos arrependimentos nasce da impulsividade. Uma mensagem enviada com raiva, uma discussão desnecessária, uma decisão precipitada ou uma palavra dita sem reflexão podem produzir consequências que duram anos. Os estoicos treinavam uma habilidade rara: a pausa. Antes de reagirem, respiravam, observavam, refletiam. Só então agiam. Eles compreendiam que emoções intensas costumam diminuir nossa capacidade de julgamento. Quando reagimos no calor do momento, frequentemente escolhemos aquilo que proporciona alívio imediato, mas produz sofrimento futuro. O quinto hábito consiste em começar o dia com intenção. Marco Aurélio costumava preparar sua mente logo pela manhã. Ele sabia que encontraria pessoas difíceis, problemas inesperados, contratempos e desafios, mas também sabia que poderia escolher sua resposta diante de cada um deles. Em vez de acordar e imediatamente mergulhar nas notificações, nas preocupações e nas exigências do dia, ele dedicava alguns minutos para lembrar quais princípios desejava colocar em prática. Escolhia agir com paciência, justiça, coragem e sabedoria, independentemente das circunstâncias. Os estoicos sabiam que uma mente forte não é construída apenas em momentos extraordinários. Ela é construída nos momentos comuns, nas pequenas escolhas, nas atitudes silenciosas e nos comportamentos que ninguém vê. Cada pensamento cultivado, cada reação controlada e cada decisão consciente fortalece um pouco mais o caráter. É exatamente por isso que os próximos hábitos podem transformar profundamente sua relação com a vida. O sexto hábito é aceitar a realidade antes de tentar mudá-la. Esse é um dos princípios mais poderosos do estoicismo e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de colocar em prática. Quando algo acontece de uma forma que não desejamos, nossa primeira reação costuma ser a resistência. Negamos os fatos, sentimos revolta, alimentamos a frustração e repetimos para nós mesmos frases como: "Isso não deveria estar acontecendo. Por que isso aconteceu comigo? Ou isso é injusto." O problema é que a realidade continua existindo, independentemente da nossa resistência. Quanto mais lutamos contra aquilo que já aconteceu, mais sofrimento acrescentamos a uma situação que, por si só, já pode ser difícil. O sétimo hábito é praticar a gratidão consciente. Pode parecer simples, mas existe uma razão pela qual praticamente todas as grandes tradições filosóficas e espirituais valorizam a gratidão. A mente humana possui uma tendência natural de concentrar sua atenção naquilo que está faltando, no problema, na dificuldade, naquilo que ainda não conquistou. Quando você vive apenas olhando para o que falta, cria uma sensação permanente de insuficiência.
Nada parece suficiente. Nenhuma conquista parece grande o bastante. Sempre existe algo que ainda precisa acontecer para que você finalmente se sinta satisfeito. Os estoicos combatiam esse hábito, treinando deliberadamente a capacidade de enxergar aquilo que já possuíam. Refletiam sobre a saúde, sobre os amigos, sobre o tempo, sobre o aprendizado, sobre as oportunidades e até mesmo sobre pequenas alegrias que normalmente passariam despercebidas. Eles sabiam que a gratidão não elimina os problemas, mas impede que você se torne cego para tudo aquilo que continua funcionando na sua vida. O oitavo hábito talvez seja o mais transformador de todos. Lembrar que a vida é limitada. E também é um dos ensinamentos mais mal compreendidos do estoicismo. Os estoicos refletiam frequentemente sobre a própria mortalidade, mas não de forma mórbida ou pessimista. Faziam isso como um lembrete poderoso de que o tempo é finito. Justamente por ser limitado, cada dia possui um valor extraordinário. Marco Aurélio repetia constantemente para si mesmo que poderia não estar vivo no dia seguinte. Essa reflexão não o deprimia. Pelo contrário, ela despertava sua consciência para aquilo que realmente importava. Fazia com que valorizasse mais suas escolhas, seu caráter, suas ações e o presente. Quando você lembra que o tempo é limitado, muitas preocupações perdem força quase instantaneamente. Quando você compreende profundamente que a vida é limitada, algo extraordinário acontece. Você para de adiar tantas decisões importantes. Para de esperar o momento perfeito. Deixa de acreditar que sempre existirá outra oportunidade. Comica é agir. Começa a viver de forma mais consciente. Entende que cada dia representa um recurso precioso que jamais poderá ser recuperado. Essa percepção cria uma urgência saudável. Uma urgência para amar mais, aprender mais, crescer mais, perdoar mais e viver com maior presença. Talvez sua vida não precise de uma transformação radical. Talvez precise apenas de novos hábitos. Afinal, hábitos moldam pensamentos. Pensamentos moldam decisões. Decisões moldam ações. E ações moldam destinos. Os estoicos jamais buscaram atalhos mágicos. Eles procuravam práticas consistentes, pequenas atitudes repetidas durante anos. Foi exatamente isso que construiu sua extraordinária força mental. Chegamos agora aos 2 hábitos mais profundos deste vídeo. Existe uma razão para Dixon Loss para o final. A maioria das pessoas vive praticamente no piloto automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, consome informações, vai dormir e repete exatamente o mesmo processo no dia seguinte. Dias se transformam em semanas. Semanas se transformam em meses. Meses se transformam em anos. E sem perceber, continuam cometendo os mesmos erros, alimentando os mesmos pensamentos e reagindo da mesma maneira diante da vida. Os estoicos entendiam que uma vida melhor exige algo que poucas pessoas praticam de forma consciência. E os 2 hábitos finais existem exatamente para impedir que você passe anos vivendo sem perceber para onde está caminhando. O 9º hábito é revisar o próprio dia. Sêneca possuía uma prática extremamente poderosa. Todas as noites fazia uma espécie de auditoria pessoal. Antes de dormir, revisava suas ações, decisões, reações e comportamentos. Perguntava a si mesmo: o que fiz bem hoje? Onde poderia ter agido melhor? O que preciso corrigir amanhã? Parece simples, mas poucas práticas geram tanto crescimento quanto essa. Aquilo que não é observado dificilmente melhora. Imagine um atleta que nunca analisa seus treinos, um empresário que nunca acompanha seus resultados, ou um músico que jamais escuta suas próprias apresentações. A evolução seria muito mais lenta. Com a vida acontece exatamente o mesmo. Sem reflexão, repetimos erros. Com reflexão, aprendemos e evoluímos. Chegamos ao 10º hábito.
aquele que conecta todos os anteriores. Viver de acordo com seus valores. Não importa quantos livros você leia, quantos vídeos assista, ou quantas frases inspiradoras salve. Nada disso terá verdadeiro valor se você não viver de acordo com aquilo em que acredita. Os estoicos tinham uma palavra central para resumir esse ideal: virtude. Para eles, uma boa vida não era medida por riqueza, fama, popularidade ou status, mas pela qualidade do caráter, pela integridade, pela honestidade, pela coragem, pela disciplina, pela justiça e pela sabedoria. Todos os dias eles faziam a si mesmos uma pergunta simples e profundamente transformadora: estou vivendo de acordo com meus princípios? Essa pergunta possui um enorme poder, porque obriga você a alinhar discurso e ação. Muitas pessoas vivem em conflito interno justamente porque sabem o que deveriam fazer, mas fazem o contrário. Sabem que precisam cuidar da saúde, mas negligenciam o corpo. Sabem que precisam controlar melhor as emoções, mas alimentam os impulsos. Sabem que precisam agir com disciplina, mas escolhem procrastinar. Esse conflito constante produz sofrimento, porque uma parte da mente reconhece que algo está errado. Os estoicos procuravam reduzir esse conflito, vivendo de forma coerente. Agiam de acordo com seus valores mesmo quando isso era difícil. E essa coerência produz algo extremamente raro nos dias de hoje: tranquilidade. Quando suas ações estão alinhadas com sua consciência, sua mente encontra estabilidade. Você deixa de desperdiçar energia tentando justificar escolhas que sabe não serem corretas, e passa a experimentar uma paz que nasce da integridade. Outro ensinamento poderoso do estoicismo é que a vida não é uma competição contra os outros. Você não precisa vencer outras pessoas, precisa vencer apenas a versão de si mesmo que existia ontem. A comparação constante gera ansiedade, inveja, frustração e insatisfação permanente. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais famoso ou aparentemente mais bem-sucedido. Mas existe apenas uma comparação realmente útil: você contra você mesmo. Imagine praticar esses 10 hábitos durante apenas um ano. Perguntar diariamente o que está sob seu controle. Observar seus pensamentos antes de acreditar neles. Aceitar melhor a realidade. Praticar gratidão consciente. Refletir sobre o valor do tempo. Revisar suas atitudes todas as noites. Viver de acordo com seus princípios. Você seria exatamente a mesma pessoa? Muito provavelmente não. Porque hábitos mudam identidade. E quando sua identidade muda, toda a sua vida muda junto. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinaram a mesma verdade sob diferentes perspectivas. A felicidade não nasce de controlar o mundo. Nasce de aprender a governar a si mesmo. Este governo acontece através dos hábitos, não de acontecimentos extraordinários. Acontece por meio das pequenas decisões tomadas diariamente. Decisões que quase ninguém percebe, mas que constroem silenciosamente quem você está se tornando. A maioria das pessoas sabe que deveria controlar melhor as emoções. Sabe que deveria ser mais disciplinada. Sabe que deveria parar de reclamar. Sabe que deveria valorizar mais o presente. Sabe que deveria cuidar melhor da mente. Mas saber nunca foi suficiente. A transformação acontece quando o conhecimento se torna comportamento. E era exatamente isso que os estoicos compreendiam. Muitas pessoas acreditam que sua vida é definida por acontecimentos, sorte, oportunidades ou circunstâncias. Mas os estoicos enxergavam algo muito mais profundo. Eles acreditavam que sua vida é definida principalmente por aquilo que você faz repetidamente. Seus hábitos, suas escolhas, suas atitudes e sua maneira de pensar. Cada hábito funciona como um voto silencioso na pessoa que você está se tornando. Toda vez que escolhe agir com disciplina, fortalece sua disciplina. Toda vez que escolhe agir com coragem, fortalece sua coragem. Toda vez que escolhe agir com sabedoria, fortalece sua sabedoria. Da mesma forma,
Toda vez que alimenta impulsos destrutivos, fortalece esses mesmos impulsos. Vivemos em uma época obcecada por resultados rápidos. As pessoas querem mudanças imediatas, transformações instantâneas e respostas prontas. Mas os estoicos compreendiam que as mudanças mais importantes acontecem lentamente, de maneira silenciosa e quase invisível. Pense em uma árvore crescendo. Você dificilmente percebe sua transformação de um dia para o outro. Porém, depois de alguns anos, ela se tornou completamente diferente. O mesmo acontece com você. Uma reflexão diária parece pequena. Uma atitude mais consciente parece pequena. Uma escolha melhor parece pequena. Mas, somadas ao longo dos meses e dos anos, essas pequenas decisões constroem uma pessoa completamente nova. Muitas pessoas investem tempo tentando mudar os outros, convencer pessoas, controlar circunstâncias ou manipular resultados. Mas existe um investimento muito mais seguro. Investir em si mesmo. Investir na própria mente, no próprio caráter e nos próprios hábitos. Tudo isso acompanhará você por toda a vida. Uma crise financeira pode acontecer. Uma perda pode acontecer. Uma decepção pode acontecer. Mas uma mente treinada continua sendo sua. Uma disciplina construída continua sendo sua. Uma sabedoria desenvolvida continua sendo sua. E ninguém pode tirar isso de você. Os problemas continuarão chegando, porque nenhuma filosofia séria promete uma vida sem dificuldades. Nem mesmo o estoicismo. Seu objetivo nunca foi eliminar os problemas, mas desenvolver a capacidade de enfrentá-los. Quando os desafios aparecerem, sua disciplina será testada. Sua coragem será testada. Sua paciência será testada. Sua sabedoria será testada. Mas é justamente nesses momentos que você perceberá o valor do treinamento. Uma mente preparada sofre menos, reage melhor, enxerga com mais clareza e encontra soluções com muito mais facilidade. Talvez você tenha clicado neste vídeo procurando uma técnica mágica ou uma solução instantânea, mas encontrou algo muito mais valioso. A compreensão de que grandes mudanças nascem de pequenas práticas repetidas diariamente, de hábitos, de escolhas, de attitudes consistentes. A vida extraordinária que tantas pessoas admiram quase sempre foi construída através de ações aparentemente comuns, realizadas com disciplina, constância e propósito. Agora imagine sua vida daqui a 5 anos. Visualize 2 possibilidades. Na primeira, nada muda. Você continua repetindo os mesmos hábitos, as mesmas reações, as mesmas desculpas e os mesmos padrões. Na segunda, você pratica diariamente os ensinamentos apresentados neste vídeo. Controla melhor suas emoções, valoriza seu tempo, reflete sobre suas ações e vive de acordo com seus princípios. Qual dessas 2 vidas parece mais desejável? A diferença entre elas começa hoje, nas escolhas que você faz depois que este vídeo termina. Se Marco Aurélio estivesse aqui agora, provavelmente não diria para esperar pela motivação perfeita ou pelo momento ideal. Diria apenas algo muito simples. Faça hoje o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Amanhã, faça novamente. Depois, repita outra vez. É assim que o caráter é construído. É assim que a força é construída. É assim que nasce uma vida extraordinária. Se este vídeo trouxe valor para você, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo os ensinamentos mais poderosos do estoicismo, de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. E escreva nos comentários a frase: meus hábitos definem meu destino. Quero saber quantas pessoas decidiram assumir o controle da própria mente e construir uma vida mais forte, mais sábia e mais equilibrada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se sempre: você não muda a sua vida inteira,
em um único dia, mas pode mudar completamente a direção da sua vida em um único dia. E quando essa nova direção é sustentada por hábitos corretos, tudo começa a mudar. Sua mente muda, seu caráter muda, suas decisões mudam, seu futuro muda, e pouco a pouco, toda a sua vida passa a refletir a força silenciosa, construída por pequenas escolhas feitas todos os dias. Essa é a essência do estoicismo. Essa é a verdadeira transformação, e ela pode começar agora.